Bom dia, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você tem no primeiro comentário um link, você vai lá, faz seu cadastro e em fazendo seu cadastro, você dobra a sua aposta. Quando você for fazer a sua primeira aposta, botou R$100, colocou Ave Mais, vai para 200, vai para 400. E aí você faz a sua escolha. O que você quer apostar, você vê o que está pagando mais, se vai no azarão e você vai receber bem, vai receber rápido. A 1xBet é uma empresa muito séria que patrocina grandes clubes pelo mundo, também patrocina grandes campeonatos, é uma grande empresa. Vale a pena apostar na 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Começa uma semana muito importante para o Vasco. Olha, eu diria que é muito difícil você estar na situação em que nós estamos hoje. Porque o torcedor do Vasco é um torcedor que ele desconfia de tudo. Ele está ressabiado para absolutamente tudo. Olha, é complicado a gente poder dar algum sinal de esperança para o torcedor do Vasco. Porque ele se agarra naquele sinal de esperança como se fosse a última bolacha do pacote. Mas ao mesmo tempo ele vai da euforia à depressão em minutos. A derrota para o CSA foi uma derrota muito dura, muito dolorosa, se não fosse tão diferente daquilo que aconteceu nas outras 4 derrotas desse Campeonato Brasileiro, todas fora de casa. Se não vejamos, o Vasco perdeu o seu primeiro jogo para o Novo Horizontino e vinha bem no campeonato, jogando mal em Novo Horizonte. Depois teve o jogo da Ponte Preta, que nós não fizemos um jogo ruim e conseguimos uma partida de igual para igual. E perdemos ali em detalhes, em bobeiras, tomamos um gol tolo logo no início do jogo. Geralmente no início do jogo o Vasco se enrola, o Vasco não consegue virar um jogo. Você teve a derrota para o Sampaio Corrêa, que foi uma derrota também complicada, porque o Sampaio Corrêa é um adversário que lá em São Luís do Maranhão vinha sendo muito efetivo, perdeu essa efetividade sábado no jogo que teve contra o CRB, mas foi um jogo difícil, um jogo complicado, o Vasco não conseguiu se encontrar, o desfalque do Andrei foi muito, na verdade o desfalque do Yuri foi muito sentido, porque o Matheus Barbosa jogou muito mal, aliás o Yuri jogou, o Matheus Barbosa entrou no lugar do Andrei e o Matheus Barbosa teve um jogo muito ruim. Você vai para o jogo do Vila, que foi a abertura do retorno, que aí o Maurício Souza faz a maior besteira dele, o que praticamente selou a queda dele como treinador. Ele tira o Yuri, que pode não ser o maior jogador do mundo, mas é um importante jogador na questão de marcação, de posicionamento em campo, e bota o Zé Gabriel. E o Vasco perde tanto na altura, que era a questão da compensação por ser o Zé Gabriel um jogador alto, como perde na pegada, e perde para o último colocado. Então, o Vasco não fez nada de diferente do jogo do CSA que não tenha feito nos outros jogos. Apesar que não. No jogo do CSA faltou algo que nos trouxe, e aí vem o fantasma do torcedor do Vasco, nos remete a um passado, que é a questão da entrega, da disposição. O time foi muito passivo, o time foi muito bobo, o time foi muito infantil em campo e não conseguiu nem fazer cosquinha, não conseguiu dar trabalho nenhum à equipe do CSA. E isso foi muito preocupante, porque a gente via pelo menos entrega no jogo com a Ponte Preta, nós perdemos de 3-1, mas a gente viu um time lutando, um time capaz, um time... Teve um momento do jogo que você achava, não, o Vasco vai ganhar. O Marlon Gomes fazendo um grande jogo pela esquerda, mas aí veio o jogo do CSA e o time foi passivão, foi bobo, foi tolo. Mas a gente tem que pensar o seguinte: esse grupo ele pode ter todos os defeitos, mas não é um grupo que possa ser chamado de preguiçoso. Longe disso. Eu acho que seria uma maldade muito grande você imputar a esse grupo uma queda de produção por desinteresse. Pô, gente, bota-se no lugar desses jogadores que estão aí desde o início ralando, tomando pancada. Será que eles vão entrar numa de desinteresse, de não jogar mais? Eu não acredito. Sinceramente, eu vejo 2 aspectos fundamentais para essa queda, principalmente fora de casa do time do Vasco. Um é a questão técnica, que é o básico, que é o que vem sustentando o Vasco nessa posição, porque os outros adversários também são ruins.
A Série B é uma Série B fraca. Eu tive a oportunidade de ver Grêmio e Cruzeiro ontem. Foi um jogo competitivo, mas não foi um jogo assim que, nossa, que jogaço. Não. Quem viu Palmeiras e Flamengo, por exemplo, viu um jogo diferentíssimo. Parece que são competições ou esportes diferentes. Grêmio e Cruzeiro foi um jogo muito, assim, amarrado, duro, mas tudo bem, Série B, um cara de Série B. Então você tem uma Série B que, tecnicamente, ela é muito frágil. E você precisa ter jogadores para girar o elenco, porque ninguém aguenta jogar 38 rodadas seguidas. Tem expulsão, tem suspensão, tem lesão, e tudo isso te obriga a ter elenco. E aí ninguém tem elenco. E isso faz muita diferença. E o caso do Vasco não é diferente. Porque você, por exemplo, privilegia o Raniel no comando do ataque. Aí você bota o Aguinaldo, que é um menino, que pode jogar muita bola, mas é um menino. E aí você precisa do Marlon Gomes, que faz muita falta, que é um menino que jogou 5 partidas como profissional. 2 jogos, sendo que um meio contra a Ponte e outro meio contra o Tombense, porque ele se machucou. Você tem jogadores que têm uma dificuldade normal, porque é deles, eles não têm o talento como dom maior, que é o Edmar, por exemplo, mas que é um jogador taticamente muito importante. Então a questão técnica, ela pesa nesses momentos. E o segundo aspecto é um aspecto físico, que vem muito atrelado a isso, porque você precisa girar o grupo, você precisa fazer o grupo descansar uma parte e depois outra, e você não tem peça de reposição. Ninguém tem. Absolutamente ninguém tem. Não dá pra gente achar, não, mas o fulano tem. Não tem. Você vê na Série A, sim. Claro que você vê. Você vê o Fluminense gerando time, você vê o Palmeiras gerando time, você vê o Flamengo gerando time. O Flamengo jogou ontem contra o Palmeiras com seu time B. Então, isso é possível numa Série A. Na Série B, não tem como. Os orçamentos são mais curtos, os times têm mais dificuldade. Então, a questão física pesa demais. E aí você tem um elenco de média de idade de 29 anos, uma defesa que tinha Léo Matos mais velho, tem um lateral direito que chegou, tem 29 anos, não é tão velho assim, mas já não é tão garoto. Você tem um Anderson Conceição com 32 anos de idade, um zagueiro que claro, pesa muito. Você tem um Edmar com 36 anos, pesa demais também. Então você tem um Nenê com 41 anos, todas situações que pesam na hora de você ter uma sequência, ter um campeonato tão duro assim. Faltam 13 rodadas. A gente sabe que o torcedor está muito preocupado. E acho que esse time precisa dar resultado, precisa dar resposta. E eu sei que eles estão muito preocupados com isso. Eu sei que os jogadores estão. E eu vejo uma necessidade grande de que, já que eles vão ficar com o Emílio, que o Emílio tenha certeza de, se o Anderson Conceição defende ele de uma coletiva, vamos cuidar do BO junto aqui, cara. Vamos sentar aqui, vamos discutir. E eu acho que esse é um momento de discussão mesmo, de repente ser humilde em Salvador, botar a casinha fechadinha, trocar algumas peças, não de posição, mas trocar umas peças por mais gás, por exemplo. Por que não entrar com o Paulo Vitor na lateral esquerda? O Léo Matos não é bom, mas volta com o Léo Matos na lateral direita, um jogador mais experiente, vai pegar um ataque que tem jogadores experientes como o Copete, como o Ítalo, como o Ricardo Goulart. Precisa de ter jogador mais experiente para cuidar desses caras. De repente dá uma revezada no Nenê, que de repente não está jogando ainda 100%, jogou bem contra o Tombense, não jogou bem contra o CSA, talvez sinta um pouco. Ou então tranca, se o Marlon Gomes vier, bota os 3 volantes, Marlon, Andrei e Yuri, faz uma linha de 3 e bota 3 caras na frente, sendo que um voltando mais. Talvez um Fábio Gomes que precise jogar, talvez um Bruno Tubarão que possa jogar mais. Então eu vejo por esse aspecto físico a principal diferença para o Vasco voltar a ter alguma chance de vencer novamente, porque tecnicamente eu não vejo essa vantagem de que mudando um, mudando o outro, vai mudar absurdamente o desempenho do time. Talvez dê mais motivação, um jogador novo que entra sempre tem mais motivação. Agora eu queria aproveitar para falar de um jogador que dele se espera muito, que é o Alex Teixeira. Alex Teixeira foi pai ontem, nasceu o Alex Júnior. Ele veio para o Brasil porque ele quis, porque ele queria jogar no Vasco, ele queria estar aqui. Até brincou que o filho nasceu a ponto de nascer no dia do aniversário do Vasco, que é muito bacana, cara. Acho muito legal isso, essa identidade. Mas é claro que o torcedor, em geral, não tem essa memória toda. A gente sabe que para o torcedor, o Alex Teixeira chegaria aqui e vai arrebentar.
O torcedor não quer saber se ele jogou a última partida dele completa no dia 2 de março, se ele ficou 2 meses sem nenhuma atividade, não quer saber. Mas ele também arrisca, quando ele assina um contrato e sabe que tem um compromisso até novembro só. Ele precisa dar algum tipo de retorno. E acho que o Alex Teixeira deve estar muito incomodado com isso. Ele deve estar muito chateado, porque ele é Vasco, ele gosta do clube. É o que eu falo da questão do compromisso, que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência em achar que esse time, não presta, esses jogadores não são assim. É claro que a atuação foi medíocre, mas esses caras já fizeram boas atuações esse ano. O Vasco já jogou uma grande partida, por exemplo, contra o CRB, ou não jogou? Claro que jogou uma partida interessante contra o Tombense, pode fazer bons jogos, fez um ótimo jogo contra o Cruzeiro, fez um ótimo jogo contra o Náutico em Recife. É possível sim que esse time reaja, que esse time possa jogar bom futebol. Eu acho que mudando as peças, algumas, para dar mais gás, para dar mais força, pode melhorar. O futebol na Série B é competição, é preparação física, é postura tática. Isso prevalece mais do que a técnica. Mas quando você tem um jogador como o Alex Teixeira, você precisa aproveitá-lo. E eu acho que o Alex Teixeira, ele precisa mudar de posição. Acho que você colocar o Alex Teixeira espetado pelo lado esquerdo, um jogador que não joga há muito tempo, é você esperar dele, quando você o bota ali, a expectativa de você vai marcar o lateral e você no 1 contra 1. Ele não vai ser o Peck, que é o que se espera do Peck, principalmente a recomposição. Não vai ser. Ele não é mais esse jogador. Aliás, ele nunca foi. Ele é um jogador do meio para frente de arrancadas, mas eu acho que aí é uma concepção que o Emílio tem que ter, de botar o Alex Teixeira para render numa nova posição. Eu vejo muita gente, inclusive eu falei no pós-jogo, que tem que se cobrar do Alex isso, porque ele pode não estar jogando constantemente, ou não vinha jogando, mas ele assinou um contrato. Ele sabia que ia ser cobrado, e tenho certeza que ele está incomodado com isso. Porém, ele precisa dar o retorno. Incomodado ficou, incomodado vai ficar até quando? Porque o Vasco precisa dele. E a gente sabe que ele pode dar, talvez um posicionamento, e aí é aquela questão que eu falo muito do jogador de futebol. Espera muito o externo, mas eu acho que ele com 32 anos e o Nenê com 41, eles têm obrigação de saber dentro de campo aonde rendem mais, o que eles podem fazer mais, porque o Alex não pode estar feliz de estar jogando pela esquerda, tendo que recompor, marcar, voltar, pegar, que não é a característica dele. Eu gostaria de ver o Alex Teixeira mais à frente, por exemplo, como um centroavante, ou então flutuando ali junto com o Fábio Gomes no jogo em Salvador. Gostaria muito de ver o Fábio Gomes, que é um jogador de Série B, um jogador que vai segurar a bola e que vai fazer com que o Alex possa jogar mais próximo dele. Eu penso assim, eu acho que seria interessante, acho que o Alex Teixeira, a gente precisa ter um pouco mais de calma. Eu sei que é difícil pedir calma, paciência nesse momento. Eu não sei nem qual é a palavra, eu não diria paciência, calma. Eu acho que a gente precisa acreditar que o Alex Teixeira, ele vai jogar. É claro que fica aquela, poxa, jogou 3 partidas, não jogou nada. Não seria diferente, gente. Não seria. Um cara parado há tanto tempo assim, cria-se uma expectativa muito grande. Faz-se um alarde muito grande, é o cria, é o cara. Alex Teixeira vai fazer domingo o seu 100º jogo com a camisa do Vasco. É um jogador que jogou muito pouco aqui. O Gabriel Peck tem mais de 100 jogos com a camisa do Vasco. Vocês já viram como é estranha essa comparação? Então o Alex Teixeira, ele foi um excelente jogador quando jogou aqui. Foi um jogador criado na base, tem uma identidade muito mais por ser um cria da base do que ser um jogador que foi protagonista. Como, por exemplo, Juninho Pernambucano, quando voltou ao Vasco em 2011. Juninho havia feito muito pelo Vasco já, ganhado títulos e jogou em altíssimo nível na Liga Francesa. O Alex Teixeira jogou muito bem na Liga Chinesa, uma liga menor, jogou na Liga Turca, que também não é essa coisa toda, e na Liga Ucraniana jogando Champions League, jogou no Shakhtar Donetsk, que é um grande clube. Mas, de qualquer maneira, nunca foi o protagonista, e dele se esperava muito. Eu vou contar aqui uma passagem do Juninho, que o Juninho, ele, em certos momentos, ele se incomodava com a questão da cobrança de faltas, porque o torcedor, mesmo o Juninho, sendo quem ele foi, cobrava dele, é óbvio. Poxa, o Juninho faz mais gol de falta, e as pessoas têm a imagem dele como se há 10 anos atrás. Ele não tinha mais 26, 27 anos, ele com 36 anos não conseguia mais bater na bola com a mesma força. Precisão sim, mas força não. Então ele teria que ter uma chance por jogo. E isso é muito emblemático, porque a gente cria uma imagem do passado que a gente traz para o presente, na expectativa que aquilo se repita. E não é assim. Mas
de alguma forma a gente também tem que cobrar. Eu acho que o Alex Teixeira tem que assumir a bronca, tem que assumir o BO. Ver que lá na esquerda, espetadão, encaixotado, tendo que fazer uma única jogada, ou domina e toca para trás, ou domina e tenta o drible e não consegue passar por lateral e cobertura, ou então ele mesmo sentir e mudar de posição. Chegar para o Emílio e dizer, olha, eu quero jogar um pouco mais na frente. Tenta para o meio. Nenê, vem um pouquinho mais para a esquerda aqui. Vamos fazer aqui uma composição. Deixa os 3 volantes, Marlon, Yuri e Andrei, marcar por nós. Liberam os 2. Deixa os 2 liberados e deixa o Fábio Gomes brigar lá na frente. O Fábio Gomes voltar, um jogador de 25 anos, jovem, tem gás. Eu acho que esse seria o melhor time para jogar em Salvador. Eu sei que o torcedor do Vasco tem essa semana uma certeza absoluta. Nós vamos perder domingo em Salvador. É o que todo mundo está falando, é o que eu ouvi no final de semana inteiro, nos nossos grupos aqui de WhatsApp, de Telegram. O torcedor do Vasco vai da euforia à depressão em minutos, como eu já falei. Mas eu acho que tem chance. Se a gente arrumar um time direitinho, uma semana inteira de recuperação, uma semana toda de parte física, dar uma rodada em algumas peças, como eu falei, já vai voltar o Quinteiro na zaga. Eu vejo muita gente criticando o Danilo Bosa, não fez um bom jogo, não fez, mas também não dá para ser uma tragédia, mandar embora, não. Calma, mas volto a dizer, eu entendo você, torcedor. Você é torcedor. Quem está lá é que não pode ter esse tipo de pensamento. Tem que ter essa análise fria, tem que ter essa análise crua, de entender que o momento é de dar um refresco, de melhorar o gás desse time e de aumentar a competitividade. A boa notícia pelo Marlon Gomes, que deve voltar, o que vai ajudar muito por conta da dinâmica dele, da força dele. E volto a dizer, como eu coloquei na capa hoje, os jogadores mais experientes, principalmente Alex Teixeira e Nenê, têm que assumir esse BO. Não sei nem se seria jogo para o Nenê jogar domingo em Salvador. Apesar de que ele jogou bem em Maceió, eu digo, de competição, de briga, de luta. O Nenê é um cara que não se esconde do jogo. Acho que o Alex precisa botar a bola debaixo do braço e dizer, eu agora sou pai de novo, sou pai de um menino e tenho que jogar por ele. Preciso jogar muito, preciso dar esse presente ao torcedor do Vasco, porque olha, está chegando o final do campeonato, 5 de novembro, daqui a uma semana, 5 de setembro, vão faltar 2 meses para acabar o Campeonato Brasileiro. E aí, como é que vai ser? O que o Alex vai fazer pelo Vasco? Vamos esperar. Eu acredito muito nele, acho que é um jogador talentoso, acho que é um jogador de capacidade, precisa melhorar o aspecto físico imensamente e vai ter que ser na porrada, mesmo tendo muito tempo sem jogar, mas eu acredito que ele possa ajudar, se mudar um pouquinho de posição. Já adianto aqui, o meu time para domingo seria Thiago, Léo Matos na lateral, Quinteiro, Anderson Conceição e Paulo Vitor, Yuri, Marlon e Andrei numa segunda linha de 3, Fábio Gomes, Alex Teixeira e Nenê. Nenê mais pela esquerda, o Alex Teixeira flutuando por ali, de repente um 4-3-2-1, seria mais ou menos dessa forma. Fechar a casinha, segurar um pouco a casinha aqui e no segundo tempo, de repente, dar uma refrescada, tirar a Nenê, tirar Alex Teixeira, botar jogador mais jovem, botar um Tubarão, botar um Ignaldo para fazer a recomposição. Acho que dá para a gente jogar. A gente não vai jogar também contra o maior time de todos. É claro que a pressão em Salvador vai ser grande. O Bahia criou uma rivalidade com o Vasco, desde aquela situação lá do Danilo Fernandes aqui no Rio. Mas é possível, é possível. Eu estou acreditando numa semana boa de trabalho. A gente precisa pensar assim, gente. Não adianta a gente ficar sempre pessimista, não vai ser possível. O Emílio fala, o Emílio contra o Tombense era o maior treinador, era o cara, deixa ele. Contra o CRB, então, foi uma ode a ele. E aí ele vira o nada, o de repente o nada, ninguém acredita. Mas volto a dizer, a troca de treinadores é sempre simplificar o problema. Mas também digo, entendo o torcedor. O torcedor tem esse direito e, acima de tudo, não tem a razão nesse momento. Ele tem a emoção acima de qualquer coisa. Porém, quem dirige não pode ter isso. Quem dirige não pode ter isso. Só lembrar uma coisa, depois do jogo do Bahia, depois dessa semana, na semana que vem, a gente já vai ter a Vasco SAF constituída como ela tem que ser. E a gente vai aceitar isso e a gente vai esperar que os norte-americanos, junto com aqueles que ficarão no Vasco, poderão dar um pouco mais de esperança. Faltarão 2 meses. Eu espero que pagando em dia, dando estrutura, dando condição, dando uma boa recuperação e quem sabe, jogador livre no mercado, jogador desempregado, que de repente possa ajudar, vamos tentar, vamos fazer um mapeamento para trazer esse jogador, ainda pode, tem dentro do prazo de inscrição no Campeonato Brasileiro, você pode trazer na janela, seria jogador de fora, mas nesse momento, jogador aqui do Brasil, você não tendo contrato, você pode contratar.
Quem sabe não se consegue contratar um jogador assim. Vamos esperar. É uma semana dura, é uma semana longa, é uma semana decisiva, mas a gente tem que acreditar, gente. Faltam 13 rodadas. O Vasco está no G4, está 6 do Tombense. Quem sabe a gente não consegue dar uma virada e dar uma guinada nisso aí. É o que eu digo. Alex Teixeira assume o BO. E esse time tem demonstrado caráter. Jogou mal em Maceió? Muito mal. Mas a gente não pode reclamar de entrega desses caras. A gente tem que acreditar que eles estão muito afim. E, como disse até o Paulo Brax na sua apresentação, eles têm obsessão pelo acesso. Vamos acreditar nisso. Grande abraço, bom dia. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Tchau.